Olá, olá, minha querida, meu querido, como é que vai você? Na aula passada, a gente falou sobre a avaliação primária do paciente pré-hospitalar. Nessa aula, a gente vai dar continuação ao sistema falando da avaliação secundária. Se você não viu a aula anterior, volta lá para ver, porque eu diria que é a aula mais importante desse capítulo, tá certo? Revisando um pouquinho o nosso sistema. Avaliação primária. Lembra que eu te passei um macete? Qual é a primeira coisa que a tia da escola te ensina lá no prezinho, no primário? Ah, é o alfabeto, né, o ABC. Então, o XABCD é coisa de avaliação primária, você já não esquece mais. Que é a avaliação primária? Você checar esses pontos de maior perigo, de maior risco à vida do paciente, para fazer essas intervenções precoces. É basicamente avaliar se o paciente é crítico. E um paciente crítico determina o quê? Determina a decisão de transporte. Então, esse primeiro momento é da avaliação primária, que é completa, que é feita as intervenções que são necessárias, e aí você faz uma decisão de transporte, tá certo. Você segue para o que agora? Para avaliação secundária. Qual que é o objetivo da avaliação secundária? Complementar a primária. É basicamente você examinar parte por parte do corpo, pegar os sinais vitais, conversar com o paciente com calma, para ver se você não deixou passar alguma coisa ali, tá bom? E a gente já discutiu. A avaliação secundária pode ser feita na cena, pode ser feita durante o transporte. Se não deu para fazer lá no destino, eles fazem uma avaliação mais detalhada. Então, ela não vai adiar a decisão de transporte. Ela é secundária, ela é de segundo plano. Como é que a gente divide essa avaliação secundária? Exame físico, sinais vitais e anamnese. Começando aqui por exame físico, eu quero que você lembre uma palavrinha mágica: crânio caudal. Exame que começa da cabeça aos pés. Esse exame vai ser bem detalhado, cuidadoso, tem um sistemazinho que a gente vai ver. E o que vai ter nesse exame, assim, né? Vai ter inspeção, que é ver o que você está enxergando ali e tudo, e vai ter palpação, que é tocar, apertar o paciente. Nesse momento, assim, para a gente fixar bem, eu quero que você examine comigo. Se você gosta de copiar, não se preocupa, porque eu vou deixar um slide depois desse momento, para você printar, tudo lindo, tudo bonitinho, então só presta atenção, tá bom? Nossa vítima do dia vai ser o querido senhor Papelino. Vamos lá. Nosso paciente está estável, ele já passou pela avaliação primária, ele está legal, então agora a gente vai proceder para a avaliação secundária. Começando por cabeça, a gente vai aqui palpar todo o couro cabeludo, todo o crânio, procurando ferimentos e sangramentos, além de deformidades. Avalie olhos e simetria das pupilas, inspeciona o nariz e orelhas, para ver se não tem fluido saindo ou hematoma retroauricular. E aí a gente desce para o tórax. Aqui também vou procurar ferimentos, deformidades nas laterais e na frente do tórax. Vou palpar as costelas, o externo e as clavículas, atrás das deformidades e crepitações. Empurro o ombro para dentro e para trás, fazendo uma pressão gradual lateromedial e antero-posterior com as mãos. Faço também uma pressão de cima para baixo, nas regiões peitoral e inferior. Nas mulheres, só abaixo das mamas. E uma pressão látero superior e látero inferior nas costelas. Indo para o abdômen, vou observar tamanho, formato, simetria e procurar por sinais de lesões. Pressione movimentos circulares cada um dos 4 quadrantes abdominais, exceto se houver um objeto encravado no local. Falando de pelve e genitália. Aqui vou avaliar a necessidade de estabilização da pelve. Faço uma pressão gradual lateromedial entre crista ilíaca e trocânter do fêmur, observando se há crepitação ou dor durante a manobra. Tem, então é preciso estabilizar a pelve. Aqui também vou pressionar a roupa contra a pele, tentando identificar sangramentos ou priapismo. Membros superiores, membros inferiores. Membro por membro, eu vou inspecionar, palpar, como sempre, procurando dor, deformidades, ferimentos, crepitações. A pressão deve ser gradual, da raiz até a extremidade do membro, bilateralmente. Aqui a gente também aproveita e reavalia pulso, tempo de enchimento capilar, sensibilidade e motricidade local. Por exemplo, você pode pedir para o paciente apertar e soltar a sua mão. Alinhe as costas. Falando de dorso, a menos que haja suspeita de lesão, o exame é no momento de manipular, para colocar na prancha rígida, quando você for fazer aquele rolamento e monobloco e o paciente estiver em decúbito lateral.
Aí você aproveita para avaliar as costas, beleza? Como prometido, tá aí a tabelinha de exame físico, tira um print, não sei o quê. Mas eu reforço para você, é melhor você fazer essa brincadeirinha de examinar o boneco de papel, uma pelúcia, um cachorro, um marido, uma esposa, do que ficar decorando a tabelinha de exame físico, tá? E para quem já era da área da saúde, fica um pouco mais fácil, então tá tranquilo também. Vamos seguir agora para sinais vitais. Falando de sinais vitais, primeira coisa que eu falo para você pegar aqui é a temperatura. Como? Temperatura axilar. Temperatura axilar vai ser normal ali entre 35 a 37,7 graus Celsius. E chamando atenção para o ponto mais importante, que é a hipotermia, temperatura abaixo de 35 graus. Você lembra lá da outra aula que a gente falou quão perigosa é? Tipo assim, tão perigosa, mas tão perigosa que na medicina ela faz parte da chamada tríade da morte? Que a hipotermia, a temperatura baixa, é igual a paciente debaixo da terra? Pois é. Aqui a gente também não se contenta só com o que o termômetro está mostrando e a gente procura por sinais de alterações na temperatura. Calafrios, tontura, você toca ali na pele do paciente, está fria, está quente. Então é isso. Seguindo para a frequência cardíaca. Que assim, você já sabe que o coração está batendo, você fez a avaliação primária. Mas a frequência importa e importa muito. Por quê? Porque o coração ele é uma bomba. Assim, é uma bomba que tem que relaxar para o sangue entrar e se encher. E ela tem que contrair para jogar o sangue para frente, para o resto do corpo. O coração que bate muito, aquele do tá, da taquicardia, ele não tem tempo de encher. Ele fica bombeando, mas ele fica bombeando seco, fica bombeando nada para frente. O coração muito lento, que bate pouco, da bradicardia, do ele não joga sangue para frente o suficiente para manter a pessoa viva. Então a gente entendeu, né? Frequência cardíaca importantíssima. E no cenário dos primeiros socorros, como é que a gente determina? Pulso radial, ponta dos dedos indicador e médio, no sulco ao longo do lado radial. Rádio, né? Rádio tem antena, ó, aqui a anteninha do rádio, polegar, do lado do polegar. Se perceber que o pulso está regular, basta pegar 30 segundos e multiplicar por 2. Se o pulso estiver irregular, aí você vai contar por 1 minuto inteiro os batimentos por minuto, tá bom? A normalidade vai variar de acordo com a faixa etária. Um adulto fica ali entre 60 a 100 batimentos por minuto, mas bebês, crianças, recém-nascidos, eles têm frequência maior do que a de um adulto. E aí varia, tem que checar a tabelinha. Agora falando de frequência respiratória. Mesma lógica da cardíaca. Você sabe que respirar está respirando, mas está respirando como? E aí você vai ver, respiração regular, 30 segundos contando as incursões respiratórias por minuto, o IRPM, multiplica por 2. A respiração está irregular, 60 segundos, 1 minuto inteiro. Faixa normal vai variar com a idade também, o adulto fica ali em torno de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Bebês e crianças respiram mais vezes por minuto. Você vai procurar também fatores que podem estar influenciando essa frequência respiratória. Febre, ansiedade, dor, uma lesão ali na região torácica. E falando agora sobre pressão arterial. Atenção aqui para você usar um manguito adequado à circunferência do braço do seu paciente, o manguito, aquela parte que enrola aqui, porque é um manguito muito grande, muito pequeno, vai superestimar, subestimar a sua pressão arterial. E se você tiver acesso, você compara aos níveis basais do paciente. Às vezes você pergunta ali, senhor José, qual é a sua pressão normalmente? Aí ele te fala, geralmente é 14, geralmente é 13 por 8 e tal. Ou às vezes ele tem anotado. Por que isso é tão importante? Porque assim, por uma pessoa jovem, que o normal é 12 por 8, tá legal ali, 12 por 8 é muito bacana. Mas aí o seu José, o normal dele no dia a dia, quando ele tá feliz, alegre, é fazer 18 por 14. Seu José com 12 por 8 vai estar mal, né? Vai estar passando mal. Por isso a gente sempre compara, se disponível. E aqui não está entre os sinais vitais a saturação periférica de oxigênio. A oximetria. Por quê? Porque ela fazia parte ali da avaliação primária. Mas lembra que é um sinal vital importante de acompanhar, se seu paciente está conseguindo ficar acima de 95% de oxigenação. Está quase acabando, a gente vai para a anamnese. O que é a anamnese? A anamnese é a entrevista do paciente. Só que aqui você não vai ser uma entrevista filosofando assim. Você vai fazer perguntas claras, objetivas, usando linguagem simples. E para sistematizar o processo, porque a gente adora sistematizar em avaliação do paciente pré-hospitalar, a gente tem um mnemônico, que é o SAMPLE.
Sintomas, alergias, medicações, passado e prenhez, líquidos e alimentos e eventos. Sample, do inglês, é amostra. E é basicamente isso que você quer, uma amostra de quem é seu paciente, uma amostra do que aconteceu, de como que vai afetar a situação atual. Então, assim, vamos aqui para as perguntinhas. S é de sintomas. Quais os sintomas? Qual a queixa principal? Se for dor, a gente tem até aquele mnemônico, Alicia, que está na aula passada. A de alergias. Paciente tem alergia, principalmente a remédios, né? Paciente tem alergia a algum remédio? M de medicações. Ele faz uso de medicações contínuas? Usou uma medicação nova recentemente? P de passado e prenhez. Ele tem um histórico médico condizente com a queixa atual? Digamos, por exemplo, um paciente tem doença arterial coronariana e está sentindo uma dor no peito? Faz sentido, né? É uma paciente que está grávida, que está prenha? L de líquidos e alimentos. Comeu, bebeu, tem quanto tempo? Por quê? Porque vai fazer um procedimento ali no hospital. Isso interfere, por exemplo, no risco de broncoaspiração. E E de eventos. Quais foram as condições que levaram ao chamado do socorrista, do acionamento do serviço de emergência? O que rolou antes de você chegar ali na cena? E aí, beleza, você fez exame físico, crânio caudal, detalhado, seguindo passo a passo, pegou sinais vitais, você pegou temperatura, pegou frequência cardíaca, pegou frequência respiratória, pressão arterial, ficou de olho ali na oxigenoterapia, tá tudo lindo. Você vai ficar ali fazendo o quê? Barato? Poder pode, mas assim, o que a gente tem que focar nesse momento? Reavaliação. Você terminou de avaliar seu paciente, sei lá, decidiu que ele vai de ambulância, já chamou a ambulância, já completou tudo, e aí tá acompanhando. Aí, de repente, você olha e ele tá começando a respirar diferente, momento de reavaliação. Por quê? Porque é um processo dinâmico. O paciente pode começar de um jeito, piorar, melhorar. Então, todo momento eu quero que você lembre. Reavalia, 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 reavalia. O tanto que precisar reavaliar, quantas vezes o seu paciente parecer mudar, de tempo em tempo, está demorando muito a chegar ao socorro, eu vou fazer de novo a BCDE, eu vou fazer de novo a avaliação secundária. Ali você vai acompanhando seu paciente e reavaliando, tá certo? E agora, para, tipo assim, fechar bem com chave de ouro, eu vou fazer um resumão para você, tanto dessa aula quanto da aula passada, tá bom? Então, vamos assim, pensar num cenário completo. Eles te chamam para socorrer uma pessoa que encontrou ali caída no meio da rua. Quando você não chega lá, você vai coletando informações, seja de uma central reguladora, de uma pessoa que ligou pedindo ajuda, você coleta essas informações. Chegou na cena, garantiu que é seguro prestar atendimento, você parte para ação. Nosso atalho de 10 segundos você já sabe. Você se coloca no campo de visão do paciente, se apresenta e pergunta para ele: Senhor Fulano, o que aconteceu? Porque se ele te responde de forma coerente, em bom tom, ele já gabaritou o ABCD. Mas, como a gente sistematiza tudo, a gente vai seguir o nosso sistema, o XABCDE. X de exsanguinação, que é antes de tudo ver se a pessoa não está morrendo de sangrar. O A de via aérea, que tem que estar bem aberta para passar o ar. E de arrumar a cervical, de estabilização. O B de briefing, respiração, para ver regularidade, simetria, frequência e checar a efetividade dessa respiração com a oximetria. O C de circulação, que é para ver se o coração funciona e a pessoa não está entrando em CCCC choque, checando pulsos. O D de déficit neurológico, aqui o nível de consciência, que a gente vai usar a escala de Coma de Glasgow, de 1 a 3, de 1 ou 3 até 15. E o E de triplo E, no qual você expõe o paciente para determinar para examinar ele melhor. O E de ele se expõe, contando o que aconteceu. E você lembrando que ele já está exposto ao ambiente, o que pode provocar ali uma hipotermia. Acabou a avaliação primária, não tem alterações significativas no XABCDE, e aí você guia sua decisão de transporte a partir disso. Ou tem, e você guia também a partir disso, não importa. Mas agora o paciente está ali na sua mão, você aproveita esse tempo para fazer o quê? Para fazer a avaliação secundária, complementar a avaliação primária. Tem que seguir a linha crânio, caudal, cabeça, pé, e sempre procurando dor, deformidade, criptação, por exemplo, pensando ali na fratura óssea, e procurar sangramento, saída de secreção pelos orifícios do corpo. Você fez diferentes formas de pressão ali no tórax, nos braços, nas pernas, você fez movimentos circulares no abdômen, se ele não estiver ali com nenhum objeto encravado, e você passou do exame físico, acabou.
Aí você vai para os sinais vitais, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial. Fica de olho ali. Vai conversando com o paciente, buscando uma amostra do que ele é, um sample. Com mnemônico, sample. E aí, fez tudo bonitinho, o que você faz? Ah, mudou alguma coisa, reavalia, 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 reavalia. Então é isso, resumão. Entendido? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, checa também a aula anterior sobre avaliação primária e apresento aí a nossa referência de sempre, o manual do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, que você pode achar na internet, pode baixar, e um pouquinho sobre mim. Meu nome é Aline, sou médica formada pela UNB e eu gosto dessa ideia de tentar levar a educação em saúde de modo simples, envolvente, inesquecível, fazer umas brincadeirinhas, umas bobeirinhas aqui e ali para te ajudar a aprender melhor. Se você quiser se inscrever no canal, fica à vontade. Dúvidas nos comentários, vou tentar responder, mas vamos se ajudar aí. Obrigada. Até mais.